pro COT, enfim? Como minha vida operacional dentro da Polícia Federal aconteceu muito rápido, né? Eu entrei, tomei posse em janeiro, aí em fevereiro, final de fevereiro, março ali, eu já estava fazendo o curso do GPI, que a gente chama o curso... Primeiro GPI, então. A gente chama o curso mesmo de CTI, aí quando você se forma, você vai ingressar ao GPI. E aí eu GPI, para quem não sabe, é Grupo de Pronta Intervenção, né? Tem exatamente. em todos os estados, né? Isso. O COT é o mais alto em Brasília, aí para ter uma pronta resposta nos estados, né? Porque demora muito para o deslocamento. Deslocamento, aí cada estado tem um GPI que pode ir lá em alguma situação que precise de uma intervenção rápida, eles já vão lá até o COT chegar, o GPI já deu uma ajuda, é isso, né? Basicamente isso, exato. Então conseguiu passar no GPI para Manaus? Não, para Manaus não, para Cuiabá. Eu fiz, o GPI é feito aqui em Brasília, né? Certo. Ministrado pelo COT. Vim em Brasília, cursei, me formei no GPI, no CTI, voltei para compor o GPI do Mato Grosso. E aí fiquei o primeiro semestre lá, aí quando foi julho eu já desci para fazer o COT mesmo. Aí fiz o curso, 2013 ainda. Aí formei no final do ano. O curso é demorado, doído. Aí tu... pessoal que está assistindo, para você entrar numa operação especial da polícia, você tem que passar por um curso. Cada polícia, cada operação especial é um. O do COT tem o curso do COT específico, do GPI tem o CTI, que tu falou? CTI. Para entrar na COR do Rio de Janeiro é outro, acho que é COESP. COESP é pro BOP. É COT, com E. COT com E, enfim, cada um é de um jeito. O COESP é da Polícia Militar, para compor o grupo de operações do BOP. Enfim, aí para entrar pro COT da Polícia Federal é um específico. Quanto tempo de curso é o COT, cara? Cara, o meu... Acho que varia também. Mas é basicamente ali quase um semestre inteiro. Caraca, um semestre? Quase isso. É o mais... É o curso mais fudido que tem, tu acha, do Brasil? Ou... Não, cara, eu acho que quando você fala em curso de operações, pra mim, tá? Na minha cabeça. E aí eu sou um cara que eu tento me despir de qualquer tipo de vaidade. Pra mim, curso de operações é curso de operações. O que você vai sofrer em um, você pode sofrer uma coisa diferente no outro e tal, mas no bolo é a mesma coisa. Você vai ter sofrimento disso, daquilo outro. E ao final você só vai se formar se você realmente tiver a atender às exigências do curso, que não são fáceis. Né? Não levo pro lado da vaidade, não, esse é pior e tal. Tu acha que todos os cursos operacionais são feitos para reprovar o cara que não quer entrar, né? Não, eu acho que eles são feitos para passar uma boa peneira só pegar quem realmente foi chamado. A gente até usa uma forma de considerar isso, que tipo assim, eu lembro que no curso da CORE, por exemplo, a gente falava muito isso, né? Você não escolhe ser falcão, é o falcão que te escolhe, cara. Entendi. Você recebe o chamado e você vai lá. E aí você se forma. Só que tem muita gente que vai sem receber o chamado. E se você for sem receber o chamado, em algum momento você vai embora, não adianta. Né? Então quando você passa aquela peneira, só fica quem recebeu o chamado, mais ou menos por aí, né? Você fez o do GPI e depois o COT. Teve algum momento que você achou que você ia desistir? Você pensou, não dá, não dá, vou pedir pra sair, não dá. Cara, não. Graças a Deus, eu sempre tive a cabeça muito boa nesse sentido, né? Que nem quando eu fui fazer o curso de PQD do Exército, eu sabia que ia vir um turbilhão de limites, né, físicos ali, e que ia ser muito ruim, e que eu só sairia de lá em cima de uma maca. Essa era a minha ideia na cabeça. Quando eu cheguei lá... Você não ia perder pra tua mente, no caso. Não, isso era o que eu carregava comigo. Eu cheguei lá, cara, eu lembro que eram 600 e poucos militares fazendo o curso. Meu irmão, quando chegava perto das 11, a gente começava a ralar às 7 e pouca. Quando chegava perto das 11, perto do meio-dia ali, era nego caindo, puf, desmaiando, aquele sol maçaricado. E eu olhava assim, mais um, cara, não acreditou, vivo ainda. E nego, e tu olhava, tinha um companheiro teu ali do teu lado também e tal, vambora. E tu, aquela sensação de que vai apagar, né, a qualquer momento. E seguindo. Só que o pensamento permanecia. Só sai daqui se for numa maca, cara. Se eu morrer ou se der ruim aqui, eu só vou pro médico. Tocar aquele sino e o sino não parava de tocar mesmo.
Pessoal desistindo. E aí, quando tu acaba o dia ali que tu sobrevive, tu fala, meu irmão, vivi um dia, matei um leão hoje. Amanhã tem mais um, e aí tu vai. Pior que o amanhã, às vezes, poucas horas separam hoje do amanhã, né? E tu não pode parar pra pensar muito não, filho. Quem para pra pensar muito, não volta não. Não tem muito tempo pra dormir, né? Não volta não. E essa filosofia eu sempre carreguei comigo, então assim, não pensava em desistir, não, acho que eu vou embora, graças a Deus, não. Os camaradas que tem alguns colegas que às vezes passam por algum problema, e eu tive problemas em curso, né? O curso da Core foi um curso que eu tive problemas pessoais e tal, mas tem colegas que às vezes pensam, e isso é natural, não é certo nem errado. Você fez o curso da Core não para especificamente entrar em alguma operação, você fez para se testar mesmo, para ter conhecimento? O curso da Core, cara... Core daqui do Rio? Do Rio de Janeiro. O curso da Core, para mim, não era um teste, não era só para obter conhecimento, mas eram dois motivos principais, né? Lógico, obter conhecimento com um dos grupos de operações especiais que, ao meu ver, está no topo, né? O BOP e a Core, hoje, eles vivem um combate urbano que, cara, eles são escolas. E a Core, especificamente para mim, era uma realização, porque lá eu tenho grandes irmãos, eu já tinha conhecidos lá que eu considerava como irmãos, depois que eu me formei virou realmente uma família, então era a admiração e o respeito por aquela unidade que eu já carregava, porque no próprio COT a gente vai lá e faz uma semana com os caras. E essa uma semana que eu fiz com eles, né, da nossa patrulha urbana, cara, aquilo para mim foi excepcional. E eu percebi que ali era uma casa que eu queria voltar e fazer parte daquela família. Então eu carregava a consideração e o respeito, né, a vontade de fazer parte daquela família e conhecer, né, as táticas, as técnicas e tal, pegar o conhecimento, lógico, né, que a nossa doutrina é muito baseada na doutrina dos caras, né? Não existe vaidade nisso, você não pode ter vaidade. Se os caras estão mandando muito bem, você tem que ir lá, cara, provar da fonte dos caras, né? Trazer para você aquilo que se encaixa à tua realidade e tal, mas você tem que tirar o chapéu. E eu tiro o chapéu pros caras, os caras são muito bons mesmo. Esse intercâmbio todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo evolui junto, ganha, não tem essa, cara. eu sei mais que você. Não adianta, se você pensa dessa forma, você vai ficar isolado. E quando você fica isolado, que as pessoas não interagem com você, você fica para trás, em termos de conhecimento. Então você, depois do COT, você foi fazer do Core, foi depois? Eu fiz o COT em 2013, né? A Core veio em 2018. Um tempão depois. Bastante tempo. Pô, que massa, cara. Porque ao longo desses anos ali, foram alguns outros cursos que eu fui amadurecendo e tal, né? Fui fazer o guia de cordada lá no 11 de montanha, fiz curso de sniper, enfim, fiz alguns cursos que estavam no meio desse caminho. E desses cursos operacionais, o que você considera o mais difícil de vencer? Para mim, cara, sem dúvida, o mais difícil foi o curso da Core. Como eu te falei, eu não vejo um curso mais difícil do que o outro e tal. Eu vejo mais difícil de vencer para mim pelas questões pessoais que eu passei lá dentro. Eu tive problemas pessoais que me atrapalharam durante o curso, né? Questões físicas, machuquei meu pé, machuquei minha canela, quase perdi minha perna, perdi meu casamento dentro do curso. Caramba, então foi uma pancada atrás da outra, né? Coisas pessoais que atrapalham o teu psicológico dentro de um curso que é um turbilhão terminar um casamento. Minha filha morava aqui, eu tenho uma filha, né? Minha filha morava aqui em Brasília, ela saiu de Brasília e como é que você lida emocionalmente com tudo isso dentro de um curso? Então foi muito doído, bem complicado realmente, cara. Então por isso eu considero que para mim, né, pessoalmente foi o que me causou mais dificuldade pelos problemas pessoais que eu tive. E de perrengue dentro dos cursos, o que eu te pergunto que é mais difícil para você, é frio, é fome, falta de sono, privação de sono, a pressão psicológica? O que você considera o mais complicado? Cara, para você pegar mais? Eu acho assim, eu não consigo especificar algo. Tem colega que tem muita dificuldade na água e a água para ele vai ser a maior dificuldade, o maior transtorno ali. Eu sou aquele pato que faz um pouquinho de cada e não faço grandes coisas, não sou um nadadorzão, mas eu nado bem. Sabe fazer tudo, mas não é o melhor em nada. Eu não sou o corredorzão, mas eu corro bem. Então, para mim, tudo era ruim.
na medida do possível. Porque, tipo assim, eu ia correr, era ruim, cara. O cara que corria muito, talvez fosse um momento para ele de menos exigência e tal. Para mim exigia, era ruim. Quando eu ia para água, era ruim do mesmo jeito. Porque eu não sou o melhor nadador, então eu sofria na água. Então eu sofria na medida do possível, não sofria demais, porque como eu te falei, é o pato ali, faz um pouquinho de cada. Não sofria demais porque eu não era muito ruim em nada disso, então acabava levando ali, mas sofria. Bom, você entrou pro COT e o COT ele age no Brasil todo, né, em algumas situações especiais. Só cumprimento de mandado? O que resumidamente faz o COT? Eu não posso entrar a fundo nas doutrinas do COT, nas responsabilidades do COT e tal, né? A gente não pode expor esse tipo de coisa, mas a gente é uma polícia de âmbito federal, então a gente acaba cumprindo demandas de todos os estados, né? Se tiver coisas da responsabilidade da Polícia Federal que gerem alto risco, aí o COT vai, né? Por isso que a gente vai para o Rio, porque o tráfico ele é interestadual, ele é internacional, é responsabilidade da Polícia Federal. A gente vai para a região amazônica, porque tem conflitos indígenas, e aí a gente também é responsabilidade da Polícia Federal. Então a gente atua sob demanda. É muito amplo, né, cara? É muito porque amplo, vocês atuam às vezes numa selva, uma restinga, às vezes numa cidade. Faz parte. Cara, vocês passam por muitos treinamentos, né, cara? Às vezes marítimo. Tem que ser. Também marítimo, né? Tem que ter. Também. Cara, tem os grupos, né? Todo mundo. A gente vê às vezes as reportagens aí nas mídias abertas, né? Sobre o Nepom e tal. Tem um livro para você que quer saber mais. Tem o Charlie Oscar Tango, um livro muito bom. Tem o do GPI, o próprio GPI, né? Golfo Papa Índia. Esse eu li, porque como eu falei, entrevistei um colega seu, o Vinícius, lá do GPI de Santa Catarina, e ele escreveu esse livro juntamente com outros autores, o GPI. Então eu fiquei mais por dentro um pouco do que faz o GPI, né? Ele até dá uma pincelada no COT, mas se quer saber um pouco mais do COT, compra o livro Charlie Oscar. Pô, eu vou indicar um outro também, que esse é da fonte Machado. Eu sou Machado, mas eu sou o Machado segunda geração. O Machado da primeira geração foi um dos caras que idealizaram ali, que participaram do surgimento do COT, a história do COT. E ele escreveu um livro, né, Forças Especiais Federais, né, Carlos Alberto Machado. Esse cara escreveu esse livro e é muito bacana. Então, assim, se você quer conhecer esses livros que o Cauã indicou e tal, e tem o livro do Machado também, que é interessantíssimo. E o Machado também tem um canal lá, pra galera que curte também, né?